E saiu a lista atualizada de jogadores inscritos do Botafogo para as oitavas de final da Libertadores. Aqueles 5 novos jogadores que podem entrar nas oitavas, né? Depois podem entrar mais uns 2 ou 3 nas quartas, depois de novo. E como o Pantaleão se machucou e só volta em setembro, logicamente ele ficou de fora dessa lista. Veja quem são os 5, vamos dizer assim, adicionados do Botafogo nessa lista de novos jogadores registrados na Libertadores. E aí foi definido o árbitro que vai atuar nesse primeiro jogo entre Botafogo e LDU pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e será Vilmar Roldan. Vamos reagir aqui ao Globo Esporte repercutindo o Botafogo 5 a 0 no Fortaleza. Tem também aqui fair play financeiro. Hoje a CBF se reuniu com alguns presidentes de clubes, gestores de SAF, para, vamos dizer assim, alinhar um pouco mais os pontos e ver como é que vai ser implementado, como é que pode ser feito o fair play financeiro aqui no Campeonato Brasileiro, no Brasil, né, como um todo. E temos aqui uma entrevista do CEO do Fortaleza, né, na ESPN, falando sobre essa reunião com ali o Cícero Melo do F360 da ESPN. E também, além do Globo Esporte, do Jogo Aberto, temos também a coletiva de apresentação do Neto, que, se Deus quiser, será nosso futuro goleiro titular. Ele que tem um pai que jogou no Botafogo já na década de 80, né? Então o DNA alvinegro tá ali correndo nas veias do sangue do nosso goleirão Neto, que é um goleiraço. Usará a camisa 22. Tomara que ele venha e pegue a posição titular, que é até bom, né? Valorizar quem quer estar aqui do que quem quer ir embora. Vamos focar nisso aí, vamos reagir, então vamos embora. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo, depois a gente volta. Vamos falar de Botafogo agora? Atropelou o Fortaleza nesse fim de semana, subiu na tabela, tá em 5º lugar agora o Botafogo. Bora ver os gols primeiro. Marçal voltando a jogar e metendo gol, Marçal artilheiro aí. 1 a 0 Botafogo. Agora Arthur Cabral tirou o goleiro, gol de centroavante frio. Segundo tempo agora, Marçal de novo. Olha, o Arthur Cabral faz um giro legal, Marçal domina, canhota, 3 a 0. David Ricardo de cabeça na primeira trave. Bom o David Ricardo, hein? 4 a 0. E ainda teve tempo para o Matheus Martins fazer o dele. 5 a 0 Botafogo. Botafogo, gente, que apresentou o goleiro Neto. O Neto foi para a Europa novinho, com 21 anos, está voltando agora com 36, 15 anos de experiência no futebol europeu. Bruno Cortes está aqui para conversar com a gente. Informações aí sobre o Neto. Botafogo tá cheio de goleiro agora, Bruno. Fala, Escobar, beleza? Boa tarde a todos. O Botafogo tá quente no mercado, né? Neto apresentado, Cris Ramos já acertado, atacante espanhol que estava no Cádiz da Espanha, chega amanhã para assinar o contrato. Sobre o Neto, a apresentação foi aqui no estádio Newton Santos, agora há pouco. Tem uma curiosidade bacana, porque o pai dele, Norberto, foi goleiro do Botafogo no início dos anos 80. Inclusive, o Neto fez ontem uma postagem numa rede social homenageando o pai, no Dia dos Pais, por essa ótima coincidência para a família. E é isso, são 2 grandes goleiros, como você disse, agora no Botafogo. O Neto tem 36 anos, seleção brasileira, Arsenal, Barcelona, Juventus, um pouquinho do currículo dele. Chegaria para o lugar do John, que estava indo para o West Ham da Inglaterra, mas o John ficou. E o Botafogo não desistiu do Neto, então agora são 2 grandes goleiros, 2 pesos pesados para o gol do Botafogo. E na entrevista do Neto, ele falou sobre isso, sobre ter esse grande goleiro também para brigar por essa disposição, por essa posição no gol do Botafogo. Vamos ouvi-lo. Em grandes projetos, em grandes clubes, o nível é altíssimo. Já tive a possibilidade de estar em outros vestiários com jogadores de altíssimo nível. Nesse caso, como você referiu ao John, que tem uma história muito importante nesse clube. Minha intenção é vir ao Botafogo. Eu venho porque é o Botafogo, pelo clube que é, e estou completamente à disposição do Botafogo. Muito bem, Bruno Cortes, muito obrigado, hein? Sempre um prazer falar com você, o craque da reportagem. Um abraço aí, querido. Brasileirão, última rodada do primeiro turno, Castelão, e o Fortaleza de Renato Paiva foi goleado pelo Botafogo, ex-time do treinador. Logo aos 5 minutos, por falta em Danilo, Gustavo Mancha recebeu o vermelho direto. Anderson Daronco foi chamado até o VAR, mas manteve a decisão. Com um jogador a mais em campo, o Botafogo sobrou de cabeça, Marçal 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, Arthur Cabral recebeu na área, driblou Vinícius e aumentou a vantagem carioca.
Depois do intervalo, cobrança de escanteio da esquerda. Arthur Cabral segurou a bola na área, fez a proteção, mas quem finalizou foi Marçal, segundo dele no jogo 3-0. Com o levantamento de Savarino pelo alto, o quarto ficou a cargo de David Ricardo. Nos acréscimos, Matheus Martins de fora definiu o massacre 5-0. O Botafogo assumiu a 5ª posição, o Fortaleza é o antepenúltimo e a semana que entra é de Libertadores para ambos. Uma coisa eu tenho a certeza absoluta, não sei se ia ganhar, se íamos perder, se íamos empatar. Mas este jogo hoje, 11 contra 11, era um jogo claramente diferente. A gente compartilhou o vestiário com o Paiva, a gente sabe que ia ser um jogo difícil. E graças a Deus a gente conseguiu fazer 5 gols. Eu acho que não tem maneira melhor de respeitar o adversário, fazendo o nosso jogo e ampliando o placar. Cícero Melo está no Rio de Janeiro, tem uma reunião para tratar sobre o fair play financeiro. E o Cícero Melo vai trazer as informações para a gente aqui no Futebol 360. Bom dia, Cícero, tudo bem, amigo? Bom dia a você, Abel, aos companheiros e ao fã de esportes. Nós estamos aqui na Barra da Tijuca, num hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, um dia bastante chuvoso, dia atípico aqui no Rio de Janeiro, como você disse. Vamos ter um evento que começa daqui a pouco às 10h30 da manhã, promovido pela CBF e o presidente Samir Chaldi, de um assunto que é discussão há muito tempo no futebol brasileiro, que é um sonho dos clubes, mas nunca saiu do papel, né? E hoje parece que vamos ter o pontapé inicial sobre fair play financeiro, né? A CBF quer mudar a cultura de gestão financeira dos clubes, estabelecer regras. A CBF quer que os clubes sigam uma cartilha de responsabilidade financeira apoiada em 2 pilares: transparência e respeito ao diálogo. Está previsto aqui a chegada de vários dirigentes de clubes e federações de todo o Brasil. Já chegaram aqui a Leila Pereira, presidente, ou presidenta, como queiram, do Palmeiras, e essa figura que está do meu lado aqui, que eu, antes de apresentá-lo, quero fazer das minhas palavras um agradecimento, porque é o tipo do dirigente que nunca se negou a falar com a imprensa, enquanto muitos dirigentes de clubes grandes fogem do contrato com a imprensa, não querem debater os assuntos problemáticos do seu clube, e a gente é um elo de ligação com o torcedor. Esse aqui, Marcelo Paes, tem um respeito meu, porque sempre que convidado nos atendeu, e agora está aqui antes do evento para falar um pouquinho sobre o evento. Bom dia, prazer em te rever, Marcelo. O que se pode esperar desse pontapé inicial, não sei se pode se chamar assim, do fair play financeiro, um desejo, um sonho antigo dos clubes brasileiros? Bom dia. Bom dia, Cícero, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aí na ESPN, uma satisfação falar com vocês. Obrigado pelas palavras, estou de fato sempre à disposição para falar. Acho que o dirigente precisa se comunicar com o público, com o seu torcedor, no momento bom, no momento ruim, nas pautas polêmicas, né? Acho que eles esperam um posicionamento da gente e atendi de imediato o seu chamado, porque acho que é necessário. Acho que é um tema muito fundamental, o fair play financeiro, é algo que o futebol brasileiro deveria ter feito há muito tempo. O futebol brasileiro hoje passa por uma dificuldade econômica imensa e precisa de um freio. E o freio realmente tem que vir de legislação, tem que vir de norma. Se a gente parar para pensar, nos últimos anos entrou muito dinheiro no futebol brasileiro. Dinheiro das ligas, dinheiro dos patrocinadores, sobretudo das bets, o dinheiro de aumento de direito de transmissão e o dinheiro de SAFs. Então entrou muito recurso que não existia. E o que aconteceu com os clubes? Se endividaram mais. Mesmo entrando muito dinheiro, os clubes estão mais endividados. Então claramente houve uma gestão que não foi a ideal desse recurso e precisa de um freio, precisa de uma organização, porque a gente tem uma indústria do futebol hoje em que os principais players, se a gente pegar 20 clubes, 40 clubes, talvez tenha 4, 5 que estão saudáveis financeiramente e todos os outros com algum nível de dificuldade pequeno ou maior. Clubes que devem um para o outro, né, não pagam, compra o jogador, não paga, o jogador está jogando, compra o jogador, não vende, não paga, já vende para outro. Então é uma situação realmente que não cabe mais. E se não tiver um freio, não tiver uma organização, eu parabenizo a iniciativa da CBF por promover esse evento, trazer todo mundo aqui, mas que acima de tudo a gente saia com algo resolutivo. Não vai ser hoje que vai resolver tudo, claro, é um pontapé inicial, como você bem falou, mas que a gente realmente faça algo que precisa ser feito para o bem e sustentabilidade do futebol brasileiro. O fair play financeiro é um assunto complexo que demanda muito tempo. O que você acha de medidas imediatas que podem ser
definidas aqui que já possa entrar em vigor? E em quanto tempo você espera que possa começar a mudar alguma coisa em termos de gastos e de fair play financeiro, de dívidas que não são pagas, até entre os clubes que contratam jogadores e a gente tem notícias aí que não pagam, ficam meses, anos, às vezes, para pagar uma compra de um jogador? Como isso pode ser resolvido? Ou o que é mais importante ser resolvido inicialmente? Eu acho que inicialmente o time que contratou e não pagou, ele tem que estar impedido de contratar. Isso tem que ser coisa mais imediata, mais rápida. Quando chega um transfer ban, o transfer ban é da FIFA, só vale para transferência internacional, né? Rapidamente o clube arruma a forma do dinheiro para quitar a dívida, porque senão não pode mais contratar. Então, se isso funcionar mais rápido no Brasil, já avança muito. Pode ser aplicado imediatamente? Existe a CNRD, que é uma Câmara de Resolução de Conflitos, que precisa ser mais ágil. O que vai para a CND demora demais, se parcela em 40 vezes uma dívida de 5 anos atrás, sem juros. É muito complicado trabalhar assim, porque passa insegurança jurídica a quem vende. E quem compra e não paga, fica numa boa. Então, esse é um primeiro instrumento. De repente, o jogador contratado que o clube não pagou não puder entrar em campo, tem algum mecanismo de registro que, se está devendo, não pode entrar em campo, vai gerar um constrangimento para o gestor que comprou e não pagou. Então, tem algumas medidas assim, imediatas que podem ser feitas. Claro que tem que se estudar a legislação com profundidade, mas que já teriam impacto. E, a médio prazo, implementar questão de origem dos recursos, teto de gasto, se for o caso. Eu acho que a gente não tem que deixar, por exemplo, punir quem sabe arrecadar bem. Se um clube sabe arrecadar bem, tem capacidade de arrecadação e consegue contratar melhor, méritos para ele, deixa ele contratar, desde que esteja pagando. Eu acho que esse não é um caminho, mas tem que punir quem contrata sem ter condição, quem contrata e não paga, quem usa o jogador contratado, às vezes vende o jogador que contratou e não pagou. Então são situações que em nenhuma indústria do futebol, nenhuma indústria do Brasil, outras áreas, funcionaria. E no futebol parece que é permitido. Então a gente tem que quebrar com isso. É um momento importante, ter a coragem de fazer isso, dar o prazo para implementar, porque tem clubes que têm dificuldades, que vêm de várias gestões, não necessariamente é o gestor atual que é o culpado por aquela situação caótica do seu clube, e aí tem que se ter um tempo para se adaptar, mas eu acho que medidas importantes podem ser tomadas para evoluir o futebol brasileiro. Para encerrar e te liberar, até pedindo desculpa que eu interrompi uma conversa sua na reunião com a Leila Pereira, só para a gente terminar, saindo um pouco daquilo que vai acontecer, essa crise que a gente pode falar de resultados, foi um resultado atípico, o Fortaleza perder para o Botafogo de 5-0 em casa, você está passando por problemas dentro do seu clube, mudança de um treinador, o Voivoda que era foi talvez o treinador mais importante da história do clube. Como você pode resolver essa questão do momento do Fortaleza? Não dá para fugir desse tema, né? Tem que falar, como representante do Fortaleza, a gente tem que dar essa satisfação também para o torcedor. Um ano muito ruim esportivamente, reconhecemos isso publicamente algumas vezes. Fizemos diversas mudanças para mexer com essa realidade, né? A própria saída do Voivoda, que cortou o coração, mas a gente entendeu que era o momento de fazer. Trocamos membros da diretoria do futebol, trocamos jogadores, saíram jogadores, entraram jogadores. Então foram feitas várias mudanças visando essa reformulação. Faltam 20 jogos, o Fortaleza tem 20 jogos a fazer, precisamos conquistar metade desses pontos, 50% de aproveitamento, é isso que a gente vai focar. Entendo que temos elenco, entendo que temos qualidade, estamos buscando trazer o torcedor para o lado, que a Arena Castelão lotada também é fundamental, a gente sabe que quando está perdendo o torcedor se afasta um pouco, que é normal, né? Mas aí acho que é hora de a gente abraçar cada vez mais. Ainda faremos algumas contratações nessa janela, tudo visando que esse projeto do Fortaleza de permanecer na Série A, de seguir na Série A, já são 7 anos, é o recorde de um clube nordestino, mas queremos ir para o 8º ano. Mas amanhã tem Libertadores, que é outra competição, quem sabe a gente possa conseguir uma boa vitória na Arena Castelão para também iniciar aí essa retomada de uma boa fase. Marcelo, mais uma vez obrigado pela consideração e atenção com a gente da ESPN. Eu que agradeço, sucesso para vocês. Então, a presença de Marcelo Paes, CEO do Fortaleza, a reunião vai começar às 10h30, nós vamos acompanhar tudo aqui de pertinho ao longo da programação, vamos trazer todos os detalhes desse assunto muito importante, que é o fair play financeiro no futebol brasileiro. Pontapé inicial vai ser dado hoje aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Voltamos aos estúdios, Abel. Obrigado, Cícero Melo, obrigado também ao Marcelo Paes, CEO do Fortaleza, ou o eterno presidente do Fortaleza, né? Continua, obviamente, com muita força no futebol do Lion. Importante falar sobre o fair play, importante falar sobre a situação do Fortaleza. Como disse o presidente lá, o CEO,
O Marcelo, 18 jogos disputados, a pontuação muito baixa, por isso está na zona do rebaixamento. Boa tarde, Neto. Tudo bom? Henrique Lima, da Botafogo TV. Ontem foi Dia dos Pais e você postou uma foto com seu pai com as cores da camisa do Botafogo. Queria perguntar para você qual o sentimento de vestir a camisa que um dia foi do seu pai e como você enxerga o projeto do Botafogo para a construção desse legado. Obrigado. Eu vou começar de trás para frente. Vejo o Botafogo, bom, tem pouco a falar sobre isso, o projeto já vem sendo demonstrado com os resultados. O ano passado, acredito, foi um ano incrível para o clube. Minha intenção é poder chegar, poder ajudar, poder aprender muito também, porque os resultados do ano passado foram incríveis, então eu tenho muito que aprender pelo que foi feito. E com relação ao meu pai, com relação a continuar essa história, é uma coincidência bastante grande. Eu sou muito grato por ter a família que eu tenho e conseguir me transformar em um jogador profissional, em ser um goleiro profissional, justo ao meu pai, não só pelo fato de ele ter jogado a Botafogo, mas porque ele foi um jogador de futebol. E eu, como a maioria de todos os brasileiros, crianças, saí do interior e meu sonho era ser jogador de futebol. E a gente sabe a dificuldade que é. Então, tendo o meu pai como um pilar e uma referência, me motivou, me serviu como exemplo e me serviu como motivação para lutar e buscar e querer ser alguém na minha vida. Tudo bem, Neto? Bruno Cortes, da Globo. Ô, Neto, você chega, acho que é uma contratação, a forma que chega, no mínimo, curiosa, né? Porque até a semana passada você chegaria para substituir o John, que estava de saída. O John ficou, e agora e o Botafogo não desistiu de você, nem você desistiu de fechar com o Botafogo. Agora são dois grandes goleiros no Botafogo. Claro que tem outros goleiros aqui, mas o John é um cara que hoje é um ídolo do Botafogo. Você tem essa experiência toda, um currículo que fala por si só. Como é que é chegar num clube que tem um outro grande goleiro em que você chega, enfim, para brigar não, mas tentar uma vaga no time titular também e tentar jogar assim como o John já vem jogando? Bom, acredito que na própria pergunta já diz tudo, né? Eu venho para fazer parte do Botafogo, eu venho para fazer parte desse projeto incrível, acho que a gente pode dizer assim, que vem sendo construído. E em grandes projetos, em grandes clubes, o nível é altíssimo. Já tive a possibilidade de estar em outros vestiários com jogadores de altíssimo nível. Nesse caso, como você referiu ao John, que tem uma história muito importante nesse clube. Mas a minha intenção é vir ao Botafogo. Eu venho porque é o Botafogo, pelo clube que é, e estou completamente à disposição do Botafogo. Neto, tudo bem? Boa tarde. Eu gostaria que você falasse como é que está a sua forma física. Essa semana tem Libertadores, a gente está na expectativa se você vai ser inscrito nessa lista das oitavas. Não sei se alguém do Botafogo já passou também isso para você. Como é que você está se sentindo, então, fisicamente? Bom, já foi passado, já tô ótimo, posso jogar, já está tudo perfeito. E fisicamente, graças a Deus, tô muito bem. Eu estava em pré-temporada já há mais de um mês já. Meu último jogo foi no domingo passado e graças a Deus tudo ótimo, tudo bem, estou me sentindo muito bem. No clube já tive 2 treinamentos, então também agradecer ao clube porque me deu todo o suporte, toda a ajuda. Nesse início é muito difícil, estou muito tempo fora e quando você chega você precisa de todo um apoio, então assim, foi fundamental e estou ótimo. Obrigado. Neto, aqui à sua esquerda. Boa tarde, seja bem-vindo ao Botafogo, Leonardo Obrigado. Pereira, do Portal Jogada 10. Com 36 anos, você já compartilhou o vestiário com grandes jogadores, já enfrentou grandes astros do futebol, já disputou grandes ligas, já chegou à seleção brasileira, ganhou títulos importantes, uma Série A pela Juventus, Copa do Rei, Valência, pelo Barcelona. O que está faltando na sua carreira? Que falta? Qual o sonho que você ainda não completou? E me tira uma dúvida, por gentileza, queria saber se o Ancelotti já falou com você sobre um eventual rodízio com o John. Muito obrigado, boa sorte. Eu acredito que título todo jogador quer, acredito que é o que fica de legado, a gente joga para vencer,
Mas aquilo que eu carrego comigo é fazer parte ou estar num ambiente no qual para mim faz sentido. É o que eu busco. Eu busco sentido na minha vida, eu busco sentido no meu trabalho, eu busco sentido no meu dia a dia. Estar por estar para mim não é o suficiente. Eu tive a sorte, a possibilidade de estar em vários ambientes, em várias ligas importantes, em vários clubes importantes. E sempre por decisão minha, sempre porque no momento eu sentia que era aquilo que eu tinha que fazer e porque eu via sentido nas coisas, assim como eu vejo completamente sentido e me sinto, desde o momento em que eu cheguei, completamente ambientado aqui já no ambiente Botafogo. Com relação ao Mister, ao David, foi tudo muito rápido, eu ainda conversei com ele como conversas clássicas, né, de bem-vindo, e até por falar italiano também ajuda bastante, mas tudo muito rápido, eu cheguei, eles já viajaram, a gente não teve tempo de conversar. Obrigado. Neto, boa tarde, Breno Grisani, do Jornal Globo. Eu queria saber, você é um goleiro que ficou muito tempo na Europa, né? Eu queria saber o que te motivou a voltar para o Brasil agora, aos 36 anos, se você pensa em algo de seleção brasileira, se você tem planos assim para a sua carreira, o que te fez voltar para o Botafogo? Vim para o Botafogo, no caso. Obrigado. Eu saí do Brasil muito jovem, né? Parece que foi ontem, passou muito rápido, pelo amor de Deus. Se tivesse me perguntado, talvez algum tempo atrás, eu não saberia dizer se eu voltaria para o Brasil, se eu não voltaria para o Brasil. Só que a nossa carreira ela é muito dinâmica, a nossa profissão ela é muito dinâmica, as coisas acontecem muito rápido e a gente tem que tomar decisões muito rápidas. E o último ano foi um ano bastante interessante para mim, no qual eu tive um amadurecimento muito, muito grande. E hoje em dia o que pesa muito para mim é minha família. Eu tenho 2 filhos maravilhosos e eu sempre pensei muito em dar experiências a eles, fazer com que eles pudessem participar da minha vida, da minha carreira, porque ela não é para sempre e são momentos que eu acho que são interessantes, são marcantes, assim como na primeira pergunta eu falei sobre meu pai, que foi uma referência para mim, foi um norte para mim. Eu consegui poder ser isso para eles, acredito que vai encaminhar bastante, vai ajudar bastante, então eu gostaria que eles pudessem participar dessa fase, que eles possam sentir, que eles possam ver isso e acredito que isso foi o fundamental nessa decisão. Boa tarde, Neto. Bem-vindo ao Botafogo. Aqui, Gustavo Bandeira do Fogo na Rede. No futebol atual, a gente sabe que muitas vezes é exigido que o goleiro faça uso do jogo com os pés, né? E no Botafogo do David isso está sendo comum, especialmente nos jogos em casa. Eu gostaria de saber se você sente como você se sente em relação a essa característica e se isso já foi muito requisitado em algum clube que você passou e se isso já foi conversado também com a comissão técnica. Obrigado. Bom, acredito que a dinâmica do futebol, o futebol vem evoluindo muito nos últimos anos e bom, tive a experiência de jogar em clubes na qual, e principalmente na Europa, você sempre tem que estar disponível em ajudar, em fazer parte do jogo. Praticamente todos os clubes no qual eu joguei foi assim, Barcelona, Juventus, a Inglaterra depende do estilo do treinador, mas por mais que você jogue mais ou menos com os pés, você tem que estar disponível e querer fazer parte para poder estar ajudando no jogo. É o que eu gosto de participar, eu gosto de ajudar, eu gosto de fazer parte do jogo, de estar ativo, então me sinto muito confortável e para mim a característica de jogo acredito que seja bastante interessante também. Obrigado. Neto, aqui, Gabriela Marino da TV Band, boa tarde. A gente já falou um pouquinho aqui sobre os títulos que você conquistou na Europa, foram 15 temporadas lá fora. Queria que você falasse um pouquinho como é que sua bagagem de Europa pode te ajudar aqui no Brasil e também suas expectativas no Botafogo nessa sequência de temporada. Obrigada. Bom, acredito que vai poder ajudar bastante, não só por eu estar aqui. Se estivesse em outro lugar também ia me ajudar pelo tempo, né? Pela experiência, a gente acaba aprendendo com os anos, a gente acaba aprendendo com erros, a gente acaba aprendendo com coisas que a gente faz durante as temporadas. Então acredito que vai ser interessante porque eu também vou poder aprender muito. Como eu falei, eu saí jovem, vou chegar novamente aqui e aprender com essa nova geração, aprender novamente com o futebol brasileiro, com esse vestiário fantástico que tem no Botafogo.
E o que eu vejo para o futuro, o que eu espero para a temporada, o que eu espero no Botafogo são só coisas boas. Ano passado o Botafogo acabou colocando a régua bastante alta, né? Acredito que para a gente manter isso a gente vai ter que trabalhar muito, a gente vai ter que tá muito concentrado realmente no que a gente busca, mas o que eu busco é isso, a régua num patamar bastante alto para poder trabalhar nesse nível. Boa tarde, Neto, tudo bem? Eduarda Mendes, do canal Visão Botafoguense. Falando em régua, né, sarrafo que subiu, uma das coisas que a torcida muito falou sobre você é que o Botafogo realmente subiu o nível de trazer um goleiro com muita experiência, né? E a nível de seleção, inclusive. Então, para você, pode ser que o Botafogo te dê essa oportunidade de você retornar para a seleção brasileira, tipo, olha, estou aqui, quero os olhares para mim, vou dar o meu melhor, claro que pelo Botafogo, mas também trazer esse guincho para a seleção brasileira, para que você tenha uma visibilidade para vestir a camisa da seleção? Bem, o meu objetivo principal e único é o Botafogo, performar no Botafogo, me sentir bem todas as vezes, todos os clubes nos quais eu tive a possibilidade de ter sequência, mais que ter sequência, ser quem eu sou, conseguir demonstrar a minha personalidade, o meu jeito, eu consegui, sempre consegui grandes resultados. A seleção brasileira acaba sendo uma consequência do trabalho, daquilo que a gente demonstra no dia a dia, e não tem como você colocar o objetivo seleção brasileira na frente nesse caso da pergunta, na frente do Botafogo. Então, meu foco é completamente no Botafogo, trabalhar, ser feliz, que é um dos objetivos principais para mim nesse momento. E o que tiver que acontecer, que seja impositivo, eu vou estar de braço aberto para receber. Obrigado a você. Neto, tudo bom? Pedro Cobalé do Lance. Você passou 16 anos na Europa, em clubes de ponta, com estrutura que investem muito dinheiro, e você chegou ao Botafogo. Queria que você comentasse um pouquinho da estrutura que você encontrou aqui. Bom, eu fiquei bastante impressionado, não só pela estrutura, porque estrutura a gente acaba acreditando apenas que são os prédios, centro de treinamento, estádio, enfim, mas existe muitas outras coisas por detrás disso. Existe as pessoas que trabalham, as pessoas que precisam dar o apoio aos jogadores para que a gente possa performar, para, no meu caso, quando eu estou chegando, eu possa me ambientar, eu possa entender como funciona. Então, partindo já desse ponto de vista, para mim, desde o momento que eu cheguei, foi incrível. Me deixaram super à vontade, me ajudaram, sempre disponíveis em me ajudar e me mostrar o melhor caminho. Então, só posso agradecer. Nesse ponto de vista, a estrutura é incrível. E a estrutura a nível de estádio, é a primeira vez que eu venho ao estádio como jogador do Botafogo, já joguei aqui, então não preciso falar, o estádio é ótimo. E o centro de treinamento com todas as condições, academia, tudo do bom e do melhor, continuando fazendo reformas e melhorando. Então, não tenho o que se queixar. Acredito que a profissionalização no futebol brasileiro ela vem acontecendo e com muita velocidade. Eu saí do Atlético Paranaense há 15 anos atrás, que era uma referência sempre em estrutura, e a gente vê que todos os clubes estão acelerando e já estão na frente. Então, está ficando já como no passado essa questão de estrutura. Todos os times vêm aperfeiçoando, mas no Botafogo, para mim, desde o primeiro momento, incrível e não tenho o que lamentar. Neto, boa tarde. Vitor Rocha, da Rádio Tupi. Você já contou anteriormente que viveu uma situação complicada quando resolveu deixar a Fiorentina para a Juventus. Muitos torcedores não gostaram e tal. E o John hoje vive mais ou menos isso em relação à parte da torcida. Além do que você traz de experiência, de bagagem em gigante do futebol europeu, você também pode ser um cara importante para ajudar ele a superar essa situação com o torcedor? Bom, sem dúvida, não só para essa situação, mas para qualquer outra situação e para qualquer jogador. Eu vim aqui para poder ajudar, para poder compartilhar experiências, para poder aprender experiências também, para não só na parte profissional como na parte pessoal. Então, eu desde já venho aberto para o Botafogo para poder ajudar todos os jogadores, todos os profissionais, todo o ambiente, e vou estar à disposição. Boa tarde, Neto. Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. Boa tarde. Você passou 15 anos na Europa, jogou em 3 das principais ligas do futebol europeu, do futebol mundial.
está voltando agora para o Brasil depois de 15 anos. Queria saber se você conseguia acompanhar o futebol brasileiro lá da Europa, o Campeonato Brasileiro principalmente. Em que posição você coloca o futebol brasileiro em relação às principais ligas da Europa? E aproveitando também, falaram que a conversa foi muito rápida com você nessa negociação. Como é que foi essa conversa? Como é que você recebeu esse primeiro contato do Botafogo e esses dias ali de negociação para você aceitar o convite para o Botafogo? Bom, como bom brasileiro, né, não tem como a gente não acompanhar o nosso campeonato. Eu sempre tive muito tempo fora, mas eu nunca deixei de acompanhar. Minha família é apaixonada por futebol, então a gente está sempre... A gente está sempre falando de futebol, sempre acompanhei o Campeonato Brasileiro, sempre acompanhei os times, sempre acompanhei os jogos. Então não é nada diferente para mim. É uma liga muito, muito competitiva, na qual... Eu sempre explicava isso para os jogadores nos outros países, quando perguntavam sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a Liga Brasileira, como é, porque são muito curiosos, né, em saber como que é, como não é. E eu sempre falava a mesma coisa, a competitividade é incrível, porque o primeiro pode jogar com o último e pode perder, tudo pode acontecer. Nos campeonatos lá fora, muitas vezes não acontece. O primeiro vai jogar com o último, a maioria das vezes sabe, o primeiro vai ganhar e é muito difícil que aconteça. Então aqui no Brasil essa competitividade, essa imprevisibilidade no jogo é um fator muito interessante, no qual acho que é atrativo para a competição. E se você puder lembrar a segunda parte, que agora eu esqueci. Ah, sim, desculpa. Não, foi tudo muito rápido. Tudo aquilo que me foi apresentado bateu muito com a minha filosofia, com a ideologia que eu tinha para esse momento da minha carreira. Então, acredito que quando as coisas encaixam e quando o cavalo está selado, você tem que montar e você tem que seguir, não tem como, né? Então, não tem o que se pensar. Então, foi tudo muito rápido. Obrigado. Conmebol atualiza a lista de inscritos do Botafogo para as oitavas de final da Libertadores. Caio Pantaleão fica de fora. A Conmebol divulgou nesta segunda-feira, 11/8, em seu site a lista atualizada de inscritos do Botafogo para as oitavas de final da Copa Libertadores. Por causa de um trauma, uma lesão na coxa, né? O zagueiro Caio Pantaleão ficou fora, mas poderá ser inscrito nas quartas de final, caso o Glorioso passe de fase. Até 5 trocas são permitidas. Isso nas oitavas, né? Nas quartas tem mais um pouco. Entraram na lista com 41 atletas o volante Danilo, o meia Álvaro Montoro, os atacantes Joaquim Correia e Arthur Cabral, e o goleiro Neto ainda não aparece na relação, já que foi regularizado apenas nessa segunda-feira junto à CBF. Ele deve aparecer na próxima atualização e enfrentará a LDU, ou seja, ele deve ser o quinto jogador, né? Como vocês viram também na coletiva de imprensa dele, perguntaram para ele isso, ele falou que vai estar regularizado, vai jogar, ou seja, ele é o quinto nome que o Botafogo está guardando aí para botar na lista quando puder, quando a documentação estiver toda ok, ele vai ser colocado nessa lista aí para enfrentar a LDU, como titular ou como reserva, não sabemos, mas deveria ser normalmente o Pantaleão, né? Como se machucou, incluíram o Neto. Aspas aqui, né? Pro próprio Neto, na coletiva de imprensa que vocês já viram aí, né? Já foi passado, estou ótimo, posso jogar, tá tudo perfeito. Fisicamente, graças a Deus, estou muito bem. Estava em pré-temporada há mais de um mês. Meu último jogo foi domingo passado. Não entendi. Domingo passado, na outra semana então, né? Teve um amistoso, pelo visto, no Bournemouth. Estou me sentindo muito bem, já tive 2 treinamentos aqui, disse Neto na sua coletiva de imprensa no Newton Santos, que você viu aqui nesse vídeo com a gente. Libertadores, Conmebol escala Vilmar Roldan para apitar Botafogo e LDU. Conmebol escalou o experiente árbitro colombiano Vilmar Roldan, de 45 anos, para apitar Botafogo e LDU na próxima quinta-feira, 14/8, no estádio Newton Santos, a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Roldan apitou 4 finais de Libertadores, a última em 23, 2 finais de Copa Sul-Americana, 2 finais de Recopa e a final da Copa América de 2015, além de ser árbitro de Copa do Mundo de 14 e 18. Vilmar Roldan tem 3 jogos do Botafogo apitados na carreira, o último deles a classificação para a fase de grupos de 2024 em cima do Red Bull no Nabi Abichedi. Os outros foram a vitória contra o Nacional do Uruguai
pelas oitavas de final em 2017 e a derrota fora de casa para o Deportivo Quito na pré-Libertadores de 2014. Né? Aqui está a escala: Vilmar Roldan, John Alexander Leon, Sebastian Vela, Diego Ulloa, Davi Rodrigues, Keiner Jimenez, Hector Baldassi, né? E o Rodney Aquino. Aqui a gente pode destacar o Hector Baldassi e o Vilmar Roldan como os mais conhecidos aí dessa escala de arbitragem para esse jogão de quinta-feira, Botafogo e LDU, que tem sido um jogo frequente, né? Todo ano, em 23 teve na Sul-Americana, em 24 teve na Libertadores, fase grupos, e agora, oitava de final, de novo contra a LDU. O Botafogo foi experiente em pegar a altitude de Quito, né? Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.